Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Thiago Lima por aqui, em mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. E neste vídeo nós trataremos da lição de número 5 para a Sala dos Adultos, onde leva como tema para essa aula a como ler as Escrituras. Será que nós estamos lendo da maneira correta? Será que é simplesmente sentar à mesa e folhear a Bíblia, ou de repente abrirmos a Bíblia em um ponto e assim fazermos a nossa leitura? Nessa aula nós vamos falar alguns pontos importantes de como ler as Escrituras, o qual é importante essa aula para que nós possamos aí ter um ponto de partida para fazer a melhor leitura possível e compreender realmente o texto e o que o texto tem a nos informar. Então, desde já peço a todos vocês que estão se achegando aqui no vídeo, no canal, se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário, e isso tudo vai contribuir para que o YouTube ele promova esse vídeo a mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado aí pelo seu apoio, que Deus abençoe a sua vida. Na lição de hoje nós vamos falar aqui então da maneira em qual devemos ler a Bíblia, e a lição ela vai nos informar aqui, vai nos dar os parâmetros de como fazer a melhor leitura e como não só fazer a leitura, mas compreender o que é, o que há por detrás de uma boa leitura, para uma boa interpretação, para um bom entendimento. E essa lição ela vai trazer os 3 tópicos e os seus tópicos, seus subtópicos, e com isso também os objetivos. No primeiro nós vamos ver aqui, a Bíblia precisa ser interpretada, com o objetivo de expor realmente isso. De que maneira? Em 3 pontos. A importância da exegese, as limitações dos leitores e a natureza das Escrituras. No capítulo 2, nós vamos ver aqui os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E o objetivo é pontuar esses pressupostos, que são os 3 aqui que nós vamos tratar. A autoridade da Bíblia, a iluminação do Espírito Santo e o valor da experiência. E no ponto 3, capítulo 3 da nossa lição, nós temos aqui as regras básicas de interpretação. O objetivo é apresentar os princípios básicos, E aí se divide também em 3 pontos, os quais são: a Escritura é a sua própria intérprete, princípios de interpretação bíblica e os perigos da hermenêutica pós-moderna. Muito bem, então para o capítulo 1, nós aqui vamos ter: a Bíblia precisa ser interpretada, a importância da exegese. E às vezes talvez alguém venha dizer assim: mas eu não sou professor, eu não sou um estudante de teologia, eu não sou uma pessoa que prega, uma pessoa que dá aula. Qual é a importância para mim em saber isso daqui? A importância da exegese. É importante saber a importância da exegese. Ela é de grande importância, porque se nós queremos ter um bom aproveitamento da nossa leitura bíblica, é sim valiosíssimo, é valiosíssima essa lição, e todo esse contexto que essa lição traz parece ser simples. O tema da lição, como ler as Escrituras, não é simplesmente sentar, folhear a Bíblia, sair lendo de qualquer maneira, mas sim, se você não se aderir, porque isso não é partidário, mas se você se aplicar a fazer o que a nossa lição de hoje tem nos informado, com certeza o aproveitamento seu para a leitura bíblica vai ficar muito melhor. Você vai compreender de uma maneira melhor tudo aquilo que a Bíblia, a Escritura tem para te passar, tem para nos passar, não é verdade? Então o texto diz o seguinte: o termo, e isso é interessante a gente começar por aqui, falando a respeito do termo exegese. É importante? Sim, é importante. Então o termo exegese vem do grego es, traduzido como fora, e agen, ou agen, como sentido de guiar, Então literalmente significa guiar para fora. Olha só, guiar para fora, isso é extrair, olha que interessante isso, extrair a intenção das palavras. Nós vamos ler a Bíblia e vamos aplicar a exegese, que é o quê? Extrair a intenção da palavra para fora daquele livro, para nós.
Tá certo? Então esse é o sentido da palavra. Assim, o alvo da exegese é deixar que a Escritura, né, as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Olha como é importante nós atentarmos a essa aula, né, a aula de hoje. Então, para sustentar o alicerce da interpretação, usa-se a hermenêutica como metodologia da exegese bíblica. A palavra hermenêutica origina-se do verbo grego hermeneuin, cujo significado é igual ao da exegese, ou seja, interpretar, tá certo? Simples assim. Contudo, deve-se deixar clara a diferenciação entre um termo e outro. A hermenêutica bíblica designa os princípios que regem a interpretação dos textos. A exegese descreve as etapas ou os passos que cabe dar à sua interpretação, tá certo? Diante dessas conceituações, e com o propósito de evitar as falácias, interpretação superficial ou equivocadas da Bíblia, a hermenêutica e a exegese apresentam ferramentas que auxiliam na correta interpretação e aplicação dos textos sagrados. Então, é importantíssimo, né? E a lição é importantíssimo saber isso, compreender, ter isso em mente, o que é exegese, o que é hermenêutica, como eu devo ler as Escrituras. E aí o texto vai dizer lá em vai nos colocar para ler aqui, 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E outra tradução diz que maneja bem a palavra da verdade. Então é importante para tanto o obreiro ou não obreiro, toda a igreja de Jesus possa compreender esses pontos e da melhor maneira possível poder fazer o quê? Transmitir a palavra de Deus da melhor forma, através daquilo que o Espírito Santo realmente está querendo dizer, está dizendo através da Escritura Sagrada. Outro texto também que é importantíssimo para esse ponto, 1 Pedro, capítulo 3, o verso 15, que nos diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que importante, olha como essa aula é importante para a nossa vida de fé, a nossa vida cristã. Tá certo? Bom, ponto 2 então, as limitações dos leitores. Será que nós somos, será que nós somos limitados, né, no aspecto em fazer a leitura? Nós somos limitados. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos a interpretando. Isso porque todos os leitores também são o quê? Intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura bíblica. Olha, antes mesmo de começar, a gente já vem com um certo receio, já vem com um certo medo, e isso é uma limitação. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Mais uma vez, citando aqui que o inspirador aqui desse texto é o Espírito Santo. E para esses dois pontos, né, que todos os leitores são intérpretes, nós temos aqui Daniel, a revista nos orienta aqui, Daniel, capítulo 9, verso 2, que nos diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isso está lá, Daniel capítulo 9, verso 2. E depois, nós vemos um outro ponto aqui no texto da lição, que diz, né, que a questão do entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Nem sempre, né? E aí
o autor aqui da revista colocou para nós o versículo de número 16 do capítulo 3 de 2 Pedro, e aí eu coloquei até o 16, 17 e 18, que nos diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejas juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Olha que texto maravilhoso em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16 ao 18. Então, nós precisamos entender que temos sim limitações, mas que essas limitações elas não podem ser simplesmente assumidas, né? Eu sou limitado. Não, elas precisam ser sim assumidas, nós precisamos entender que nós somos limitados, mas que nós precisamos vencer essas limitações e poder sim nos debruçar sobre as Escrituras e de uma maneira eficaz possamos compreender e entender o texto, a tudo aquilo que o Espírito Santo vem trazendo aos autores, inspirando os autores, e aí para nós ali vai ser de um momento de grande aprendizado, e com certeza vamos sim nos destacar, né, daqueles que simplesmente empobrecem essa ideia e não gostam, né? E dizem que a letra mata e tal. Não tem nada a ver esse versículo com tudo o que está sendo dito aqui, tá certo? Na verdade, o contexto daquele versículo onde diz que a letra mata é outro contexto, tá certo? Mas as pessoas justamente distorcem, né? Distorcem isso e usam esse versículo para falar que o estudar a Bíblia, fazer teologia, né? Ir aí pesquisar um bom curso bíblico, tanto introdutório como uma faculdade, enfim, trazer aí, acaba trazendo confusão às pessoas de forma alguma. Nós estamos estudando a palavra de Deus e estudando a palavra de Deus estamos aprendendo de Deus, tá certo? E esse é o nosso intuito aqui, estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, então acerca dessa realidade, um comentário interessante aqui, Walter Henshin anota que nas questões de religião o cristão se submete consciente ou inconscientemente a uma das seguintes autoridades. Olha só, acatando-a como autoridade última, a tradição, a razão ou as escrituras. Então nossa avaliação é que a tradição não é totalmente um erro, uma vez que muitas práticas da igreja são essencialmente bíblicas, tá certo? Porém, o que se deve combater é a elevação da tradição a um status igual ou até mesmo superior às escrituras, e aí há um problema, tá certo? Eu faço parte de uma igreja que é tradicional, dou glória a Deus por isso, graças a Deus ali estamos sempre estudando a Bíblia, estudando as escrituras e valorizando isso, tá certo? Temos na nossa igreja, né, na nossa sede, o CAPED, que é uma bênção para os professores, né, da escola dominical, até os alunos, é aberto a todos, a toda a igreja, e isso é realmente mostrar que nosso pastor ali, a nossa igreja é uma igreja voltada ao ensino da palavra de Deus, tá certo? Bom, e ainda continuando aqui então, como Cristo advertiu que se tornar prisioneiro da tradição invalida a palavra de Deus. Marcos 7:13, tá certo? Quanto ao uso exclusivo da razão na interpretação bíblica, tal prática constitui-se em verdadeira tragédia para a fé. Realmente não deixaria de ser ao contrário disso, né? Liberalismo, cientismo e modernismo são os termos comumente utilizados para descrever esse tipo de conduta. Nossa teologia pentecostal afirma que defensores dessas teorias causam inevitáveis consequências, né, ao evangelho, tais como, incredulidade, lenência para com o pecado,
relativismo moral e ético, relaxo para com a evangelização, né? Então, esses são um dos pontos aí que trazem o prejuízo da má interpretação ou da má consciência daquilo que realmente somos diante da palavra de Deus, tá certo? Então, como ler as Escrituras? Buscando, sim, as regras da exegese e da hermenêutica para que nós possamos sempre compreender que somos limitados e que precisamos sempre nos aplicar mais e mais e mais. Talvez daqui 20 anos o irmão Tiago aqui talvez esteja melhor do que é hoje, sim, né? A gente crê e pensa e espera isso, né? Mas daqui 20 anos eu vou estar como um menino ainda diante do que a palavra de Deus pode me ensinar e tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou os seus autores a escreverem, tá certo? E nós não podemos nos distrair nesse ponto para que não caiamos aí na incredulidade, na leniência, né? Olha só, leniência, aquilo que é lento, né? A lentidão para com o pecado. Olha só como é importante nós estarmos destacando isso e estudando na Escola Bíblica Dominical, um ponto tão relevante para a nossa fé, não é verdade? E o ponto 3 do capítulo 1, então, a natureza das Escrituras, né? E aí, nesse ponto eu coloquei aqui, para ser um pouquinho mais breve, nesse ponto eu coloquei a natureza das Escrituras. Então, em virtude dessas características, no período dos pais da igreja, o desenvolvimento dos princípios da hermenêutica e da exegese deu-se basicamente em 3 grandes centros, tá certo? Então nós estamos falando da natureza. Então nesse ponto ratificar que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus, certo? E aí eu quero destacar aqui a respeito das escolas onde realmente foi ali ao princípio, nos primórdios, foi estudada, foi escrita, enfim. Então, 3 momentos aqui. A escola de Alexandria, que era dotada de um espírito conciliatório e tentava harmonizar a doutrina cristã com a filosofia da época por meio de uma abordagem alegórica. É bem resumido esse ponto aqui, falando da escola de Alexandria. Depois nós temos a escola de Antioquia, que era caracterizada pela abordagem literal das Escrituras, na busca pelo sentido primário pretendido pelo autor, tá certo? Então, esses momentos aqui onde nós vemos a aplicação da Bíblia Sagrada, né, e a natureza delas. E depois nós temos a escola ocidental, que ficou marcada pelo acréscimo de outro elemento, a saber, a autoridade da tradição e da igreja, né, na interpretação da Bíblia. Essa última escola, a escola ocidental, adentrou a Idade Média e nessa época a interpretação bíblica ficou refém da tradição e dos concílios da igreja. Olha só, quanto a essa deplorável situação, Hugo de São Vítor escreveu o seguinte: aprende-se primeiro o que deves crer e então vai à Bíblia para encontrar confirmação. Então, nesse contexto, né, dessa história e desse apontamento aqui de Hugo de São Vítor, na Alemanha foi deflagrada a reforma protestante, tá certo? Em 1517 depois de Cristo. Meus irmãos, antes de entrar no capítulo 2, queria falar a vocês o seguinte, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de livros que são livros voltados para a escola dominical, os quais a própria revista ela indica para que façamos a leitura para melhorar a nossa compreensão e com certeza enriquecer o nosso intelecto, tá bom? Então vai ficar aqui embaixo alguns links aí, eu deixo também da Bíblia Aplicação Pessoal, que eu faço ali, monto, né, os esboços das lições, muitas coisas que eu digo aqui realmente vêm da Bíblia Aplicação Pessoal e é interessante. Então eu deixo aqui, tá bom, embaixo, os links aqui desses livros, e se você acessar o site e comprar através do meu link, você me ajuda, vem aí uma porcentagem para o canal Thiago Lima EBD. Tá bom? Que Deus abençoe então, se você puder contribuir, agradeço desde já.
Capítulo 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, né? Então nós vamos ver nesse ponto o que? A autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da palavra de Deus, né? Nossa autoridade final em questões de fé e prática, né? Então ela é a nossa autoridade final, sempre, né? Então, e aí aqui coloca o destaque para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né? Para dar boa resposta, para corrigir e para instruir em justiça, né? Então, nós vemos aqui que a infalibilidade e a inerrância estão juntas, né? E isso dá o quê? Veracidade às Escrituras, tá certo? Ou seja, isso quer dizer que ela não falha e ela não erra. E eu coloquei aqui também, para somar esse primeiro ponto do capítulo 2, eu coloquei assim, que a Bíblia é verbal, plenária, infalível e inerrante. E aí ela é verbal. O que quer dizer isso? A Bíblia é verbal. Todas as palavras são inspiradas. Nada daquilo que os autores escreveram foi de simples, eu pensei nisso aqui, vou colocar. Não, tudo isso, mesmo que ele pensou, né? Ele foi inspirado por Deus, tá? Então, cremos que a Bíblia, ela é verbal, né? Todas as palavras são inspiradas. Também cremos que a Bíblia, ela é plenária. O que quer dizer falando isso, que a Bíblia é plenária? Todas as partes são igualmente inspiradas, tá certo? Importantíssimo nós termos isso fixo em nossa mente. Infalível, a palavra de Deus é infalível. Todas as questões de fé e de moral são verazes, são verdadeiras. E inerrante, todas as questões que trata da ciência e da história são também verdadeiras. É dessa forma que cremos na palavra de Deus, nas Escrituras sagradas, tá certo? A autoridade canônica sustenta que as matérias bíblicas contidas no cânon das Escrituras são a revelação autorizada de Deus. A Bíblia tem uma mensagem clara e definitiva para as pessoas, crenças e para o nosso modo de vida. Muito interessante esse texto. Os proponentes dessa opinião afirmam que, primeiro, a Bíblia é autoridade em virtude de nossa autoria divina, e a Bíblia fala com clareza a respeito das verdades básicas que apresenta. Todas as questões de fé e conduta estão sujeitas à autoridade da Bíblia, de modo que os itens da crença teológica devem ou ter apoio bíblico, né, explícito ou implícito, ou ser repudiados, tá certo? A experiência como autoridade. Então, nós entendemos que, nesse ponto da autoridade da Bíblia, ela é realmente toda a autoridade, né? E aí entendemos que ela é realmente inspirada por Deus e nada vai fazer com que mude isso, né? Ao longo da história, a sociedade que não crê em Deus, ela realmente vai querer ali minimizar a Bíblia, né? Vai querer desfazer da tão importante ferramenta que ela é para a vida do ser humano, né? Para a vida do homem. Mas ela realmente se subsiste aí por muito tempo, né? Ela tem sido atacada por muito tempo, mas mesmo assim ela sempre se sobressai, porque é a palavra de Deus. Se não fosse assim, se fosse um livro meramente escrito, um livro qualquer, como a gente tem tantos outros livros, tantas outras obras aí, que as pessoas falam que são grandes obras de pensadores do passado e tudo, mas realmente não tem tanta autoridade como a própria Bíblia tem, não é verdade? E também não é tão lembrada como a própria Bíblia é lembrada. Nós precisamos atentar a esses pontos. Capítulo 2, mas agora no ponto 2 do capítulo 2, a iluminação do Espírito Santo. E aqui é um tema interessante, toda a lição é interessante, mas esse é um ponto também bastante interessante, que vai falar
da iluminação do Espírito Santo. Então a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, 17 e 18 e 1 João 5, 20, né? Capítulo 5, 20, vai dizer e vai falar a respeito disso, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder para sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios 17, eu fui até o 19, achei interessante. E também 1 João, no capítulo 5, verso 20, que vai nos dizer assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá certo? Então, a iluminação, né? Então, contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Vejam bem. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. Então, o que é, na prática, essa iluminação do Espírito Santo? Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, verbal, plenária, inerrante, infalível, e que toda a revelação já foi dada pelo Senhor e está aqui, na minha mão. Então, a revelação da palavra de Deus, ela já está conosco. Agora, quando eu e você, nós vamos lá para a palavra de Deus, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos começar a ler a Bíblia, e nos deparamos com a história, o enredo, toda a desenvoltura do texto bíblico, e mesmo que nós possamos ler 5, 10, 20, 100 vezes esse texto, em algum momento, Deus vai te mostrar algo que você não conseguiu ver nessas 100 vezes, tá? Isso é a iluminação. Então, o pregador vai lá, abre a sua Bíblia, buscando em Deus uma palavra para pregar no domingo à noite. E ele vai lá folheando, ele vai vendo uma história e outra, porque nós já conhecemos a Bíblia dessa forma, né? Uma história e outra que a gente sempre temos fixa na nossa mente. Mas aí, de repente, ele fala: bom, olha, essa palavra aqui é interessante. Vamos falar a respeito do paralítico de Cafarnaum, onde ele é descido pelos seus 4 amigos. Muito bem, Marcos, né? Capítulo 2. E ali, ele começa a ler, ele vai ler o texto, ele vai meditar, ele vai ler um comentário, uma coisa e outra. Mas em determinado momento que ele está lendo a palavra de Deus, Deus fala algo, um princípio moral que está ali, o qual não está explicitamente escrito, mas é uma grande verdade sobre aquele texto. Ou até algo que ele vai conjecturar no momento da sua mensagem, e isso é o quê? A iluminação do Espírito Santo. Nós não saímos fora da verdade revelada, tá certo? Não é isso. A iluminação do Espírito Santo não é isso. A iluminação do Espírito Santo é como algo que agrega a nossa vida, a nossa leitura, e nós possamos compreender e ver as entrelinhas, não é assim que a gente fala? Nós conseguimos ver através do Espírito Santo o que há, o que tem, o que existe nas entrelinhas. E quando você observa isso, e você entende, realmente, nunca tinha pensado nisso, ou nunca tinha visto isso dessa forma. E isso é a iluminação do Espírito Santo, tá bom? Então, é justamente isso, depois do que eu ia ler aqui, mas fica mais fácil assim, então acredito que ficou bem explicado dessa forma, tá bom? Se você está gostando aí da aula, deixa o like aí e se inscreve no canal.
Muito bem, vamos lá. Então, o ponto 3 aqui do capítulo 2 vai dizer o valor da experiência, né? E no valor da experiência é importante destacar aqui, né, nesse ponto, algumas frases aqui que eu coloquei, que eu achei bem interessante. As experiências precisam do aval das escrituras para ser avaliadas, tá certo? De repente a pessoa tem uma experiência, de repente a pessoa tem uma visão, tem um sonho e quer contar aquilo, e quer colocar aquilo como uma regra. Eu não vou nem falar a palavra doutrina, porque doutrina é muito forte, né? Mas como uma regra. Até outro dia eu estava conversando com uns irmãos, amigos ali na igreja, e eu falei assim, olha, e a pessoa contando testemunho, muito bonito, que aconteceu com uma pessoa assim, assada e tal. E aí o que eu comentei foi assim, olha, é muito bonito tudo que você está falando, porém Deus, ele não tem receita para o milagre. Deus não tem receita. Deus faz o milagre e milagre não é explicado. Então não existe uma receita. O único ponto que a Bíblia nos informa, né, em Hebreus 11, que vai falar que nós temos que ter uma fé. Buscar aquela fé da galeria dos heróis ali da fé, né? Nós temos que ter esse conceito, mas a receita para o milagre não existe. Então, se de repente você pensa em fazer uma coisa assim, 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 porque lá na vida do irmão, lá não sei das quantas, aconteceu isso, porque ele fez isso, e aí é uma receita. Então não é isso. Nós estamos colocando, né, as experiências acima da Escritura, e não pode ser assim. Nós temos que entender que as experiências elas precisam ser avaliadas pela Escritura. A Bíblia, existe algo semelhante que possa dar crédito a isso? Isso realmente vem de Deus? É dessa forma que Deus faz? Deus faria tal coisa? Deus já fez algo dessa forma? Então é sempre assim que a gente precisa avaliar. Então, o ponto da lição está dizendo o seguinte, o valor da experiência. Sim, a experiência ela tem, né, o seu valor, com certeza. Eu já tenho, na caminhada, 22 anos de caminhada cristã, a gente tem uma certa experiência. Mas essas experiências, todas essas experiências que eu tenho, e que os irmãos aí também que me ouvem têm, elas não podem ser colocadas acima do que realmente a Bíblia diz sobre esse assunto que você tem experiência, tá certo? Sempre vamos entender que a Bíblia, ela é sobre, né, qualquer assunto ou ponto de vista, tá certo? Toda e qualquer experiência que contraria os preceitos bíblicos deve ser desconsiderada, tá certo? E de outro lado, a experiência também não pode ser negligenciada. Como eu falei, experiência é uma coisa que você vai passar depois para o seu filho ou para seus familiares, a sua sala de aula, tá certo? Para você vai ficar aquilo marcado, é uma experiência, é algo que Deus fez na sua vida. Realmente foi Deus que fez? Sim, foi Deus que fez. Mas é dessa forma que Deus vai fazer em todas as outras vidas? Não. Deus trabalha no individual. Deus quer, né? Sempre a gente fala que Deus, ele é um Deus pessoal e que quer se comunicar conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco. Então, em cada vida, em cada situação, ele age de uma forma. E isso é muito importante a gente ter em mente, na mente e no coração, porque às vezes a gente olha, né, a história de alguém e pensa, puxa vida, como eu gostaria que fosse assim comigo, poderia ser assim comigo, mas não é. Deus tem uma forma de tratar individualmente com cada um de nós, né? Deus, ele é infinito, Deus não pega e faz como nós, né? Às vezes você quer fazer uma tabela lá no trabalho, lá do Excel, você faz a fórmula em um quadradinho e puxa tudo para baixo, e fica todos aqueles quadradinhos, fica todas aquelas linhas prontas, né? Qualquer dado que você coloque ali, ele já vai dar o resultado que você precisa. Com Deus não é assim, Deus trabalha o individual. Cada um é uma pessoa que precisa da atenção de Deus, e Deus está pronto para dar essa atenção. Deus está pronto para dar um milagre a essas pessoas que o buscam, que o desejam, que estão sempre ali aos pés, né, para aprender. Mas nós não podemos se deixar levar pela emoção, pelas nossas necessidades, e colocar isso acima da Escritura, da Palavra de Deus, né? E sobre o que eu li então aqui, ó, as doutrinas bíblicas devem ser experimentadas e vividas pelos crentes em Jesus. Nossa declaração de fé, olha só, nossa declaração de fé faz várias assertivas acerca dessa necessidade. Dentre elas estão aceitar a Jesus como a experiência da salvação, o batismo nas águas como um testemunho público e o batismo no Espírito Santo como uma experiência espiritual que ocorre
após, junto à regeneração, né, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas, tá certo? Agora sim, doutrina bíblica. Se você fala em línguas estranhas, se você em um momento da oração para receber o batismo com o Espírito Santo falou em línguas, você é batizado no Espírito Santo. Se você falou, se você deixou com que o Espírito Santo falasse através da sua boca, você é batizado no Espírito Santo. Caso contrário, você não é batizado com o Espírito Santo, tá certo? Não se deixe enganar, porque tem muita gente dizendo que se você pode ser batizado com o Espírito Santo sem ter falado em línguas. Isso é, a princípio, para nós pentecostais, assembleanos, é realmente ao contrário do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos informa que aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles falam em outras línguas, tá certo? Caso contrário, nós vamos ali rasgar Atos capítulo 2. E tem muita gente que não quer buscar, não está interessada, mas acha muito bonito e fica criticando a doutrina bíblica, tá bom? Mas vamos passar aqui que o assunto não é doutrina, o assunto não é batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Capítulo 3, então, regras básicas de interpretação. A Escritura é a sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego, a gente já falou aqui, né? Hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados, tá certo? Então significa que devemos estudar a Bíblia segundo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto, tá certo? A Bíblia, a Escritura é a sua própria intérprete. Sempre vai haver pontos de ligação, tá certo? E essa afirmação é legítima, porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Eu acho interessante aqui Provérbios 30, né? O verso 5 e 6, que nos diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso, tá certo? Provérbios 30, versos 5 e 6. Então, e aí aqui eu coloquei algo para a gente pensar, que diz o seguinte: em sua defesa, Lutero instituiu que a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. E aí ele disse assim: eu não quero ser elogiado por ser mais culto do que todos, mas por ter somente a Escritura por regra. Que Lutero diz. Também não quero que ela seja interpretada pelo meu próprio espírito ou por qualquer espírito humano, mas entendida por si própria e por seu próprio espírito. Essas foram as palavras de Lutero. Essa afirmação culminou na máxima: a Escritura é a sua própria intérprete. No sentido passivo, a frase indica que as passagens obscuras da Bíblia devem ser lidas à luz das mais claras. Porém, esse não é o único sentido possível. Em seus escritos, Lutero falou da Escritura como o sujeito ativo, isso é, no engajamento com a palavra de Deus. A tarefa do exegeta permite que o Espírito da Escritura o ilumine, que é justamente o que a gente acabou de falar no outro ponto, né? Muito bem. Então, contudo, né, embora esse método seja legítimo, o estudante da Escritura precisa do auxílio das regras básicas para uma correta interpretação. Esse cuidado é importante para não incorrer no erro de fazer um texto significar aquilo que Deus nunca pretendeu. Imaginem isso, né? E aí agora a gente entra no ponto 2, princípios da interpretação bíblica. E aqui eu não coloquei muito texto, mas sim as nomenclaturas das ferramentas que a gente tem para fazer essa interpretação bíblica, né, dentro da hermenêutica. Então, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatiza que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente, tá certo? Esse é um ponto de afirmação. Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, alegórico,
Por exemplo, né? Aí tem o texto aqui que fala a questão de que Cristo diz, tomai, né, o meu corpo e tal. Então, é no sentido figurado, não literal, tá certo? Mas olha, nesse ponto então eu destaco o seguinte, as duas formas, né? Os princípios de interpretação bíblica. São duas formas de princípios de interpretação. No primeiro princípio de interpretação, nós vamos ver aqui o seguinte. Ponto 1. O estudo das palavras e do contexto gramatical. Isso é importante, nós temos em mente. E dentro disso nós temos que definir as palavras individuais e definir também as frases. Dentro das palavras nós temos que aprender o significado singular, o significado contextual e temos que ver também a busca desse significado. O que ela realmente está querendo trazer com a busca daquela palavra. Né? E aí é onde nós vemos aí a importância de termos sempre o quê? Um léxico, né? Porque é o que vai traduzir ali essas palavras então, e todo o conteúdo que você puder, estiver acesso aí à sua mão, da questão da linguagem do português, né? A nossa linguagem, que é uma linguagem muito rica, por sinal. E depois, dentro aí do estudo das palavras e do contexto gramatical, nós temos vendo as palavras nas frases, então, palavra de ação, substituindo palavras, né, palavras de conexão, palavras que especificam. Então são pontos dentro da hermenêutica que nós vamos estudar e nós vamos começar a compreender que não é simplesmente ler a Bíblia, né? Como ler a Bíblia. Olha só como é importante essa lição. Então nós vamos entender isso tudo. E depois, dentro ainda do primeiro ponto, lá que eu falei no início, princípios gerais da interpretação bíblica, nós temos os contextos imediatos e o contexto do livro. Então o que é isso? Né? Então dentro desse ponto nós vamos ver a lei do contexto, o texto dentro do contexto, olha que complexo isso. O texto dentro de um contexto maior e depois o texto dentro de um contexto de um livro. Tudo isso são regras. Aí depois temos o contexto bíblico, histórico, cultural. Nós precisamos também entender e saber que na hermenêutica existem todas essas ferramentas que vão aí dar uma boa interpretação daquilo que está sendo lido, né? Então o contexto histórico e cultural, né? O contexto de toda a Bíblia, o contexto da revelação progressiva e o contexto da situação histórico-cultural. E nesses três pontos se subdividem também. A Escritura interpreta a Escritura, que é justamente o ponto que nós estamos vendo aqui, né? Depois temos a consciência da doutrina nas Escrituras, depois temos as referências recíprocas nas Escrituras e as citações nas Escrituras, tá certo? Onde o contexto de toda a Bíblia. E no contexto da revelação progressiva nós temos a definição do progresso da revelação e o relacionamento entre os testamentos. Então tudo isso que eu estou falando aqui, talvez alguém se perca nisso tudo, mas assim, são ferramentas da hermenêutica para que nós possamos ter a melhor compreensão daquilo que está sendo lido, daquilo que foi escrito e inspirado. E esse é o primeiro ponto, né, dos princípios gerais da interpretação bíblica. E o segundo ponto aqui, os princípios especiais, né? Então nós temos os princípios gerais e também temos, dentro da hermenêutica, os princípios especiais, né? Os quais são as diretrizes para as figuras de linguagem simples, como a comparação, a adição, contraste, relacionamento, tá certo? Então, são figuras de linguagem simples, mas é necessário entender isso, aprender isso. E depois tem as figuras de comparação, a símile, né? O que é símile? A comparação expressa, metáfora, comparação subtendida, né? Antropomorfismo, atribui a Deus características humanas, né? A personificação, compara objetos, animais e aos homens. Tá? Depois temos figuras de relacionamento, né? Associação, que aí entra a palavra metonímia. O que é isso? Um nome em lugar de outro. Olha, então são muitas coisas que nós vamos ver dentro da hermenêutica que nós precisamos compreender para trazer a melhor compreensão ali, um melhor aproveitamento da leitura para nós. Tá certo? E assim, meus irmãos, olha, vai longe essa lista, sabe? Entre as matérias aqui, vai longe mesmo. São muitos pontos, muitas coisas que vão subdividindo para que a compreensão nossa seja a melhor compreensão possível. Por isso que é importante você estar aqui na escola dominical, é importante você sempre falar a respeito da escola dominical
que você vai à escola dominical, faça convites às pessoas para estarem na escola dominical. Isso é muito importante para que nós possamos aprender. Pelo menos mesmo que, mas eu não estou compreendendo. Não, mas tenha calma, é que às vezes no primeiro momento a gente não entende mesmo muita coisa, mas depois a gente vai aos poucos agregando valores, né, à nossa vida espiritual, e com isso nós vamos aprendendo e vai lidando com esses termos difíceis. Nós vamos acabar aí em um momento falar, olha, eu não sabia nada, né, mas agora já estou compreendendo melhor essa questão da hermenêutica, da exegese, né. E aí aqui para terminar então esse ponto, que nos fala o seguinte: a hermenêutica pentecostal sadia não é uma negação do método histórico-gramatical. Por outro lado, não é um apego rigoroso absoluto a esse método, cujo emprego não conduziu a fé reformada à compreensão e crença na atualidade da obra do Espírito Santo, tal qual prometida por Jesus e vivenciada pelos apóstolos e pela Igreja do Novo Testamento. Conquanto se valha de ferramentas da erudição bíblica, a hermenêutica pentecostal não flerta com quaisquer das aplicações do método histórico crítico ou da atual crítica literária e histórica, que negam a plena inspiração das Escrituras e literalidade dos milagres, tá certo? Então nós precisamos aí tomar muito cuidado e depois também compreender o que é esse ponto que o texto disse aqui. O histórico crítico, né, o método histórico crítico, e depois da atual crítica literária, né, e histórica, que negam a plena inspiração das Escrituras, tá bom? Isso é um ponto aí para você que está aqui na internet, que pode rapidamente pesquisar aí do que se trata isso. Então, assim, é um assunto, né? Esse assunto que nós estamos aqui hoje é um assunto que é muito rápido, uma lição aqui dentro de 1h, 1h15, né? 1h20, falar. São muitos pontos, muitas coisas que vai realmente, uma hora ou outra, nos levar distante até desse ponto aqui da lição. É verdade? Bom, e o ponto 3, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer um que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Tá certo? Muito bem. E não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. E também aqui, por fim, reconhecemos que as técnicas de hermenêuticas não são infalíveis, tá certo? Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Com tudo que eu falei agora há pouco, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele tem que ser o agente principal de toda a nossa compreensão para uma boa leitura bíblica, tá certo? Sempre. Por mais que você seja o melhor professor de português, da linguagem, né, portuguesa, por mais que você saiba a ordem das palavras, por mais que você saiba escrever um belo texto, uma boa redação, isso não vai ser aí que porque você falou tal coisa é assim, mas sim porque a Bíblia diz, e você tem que entender, quando você faz algo voltado para a palavra de Deus, a obra de Deus, sempre vai ter que ter você vai ter que priorizar o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo. E depois sim você usa ali seus métodos, todo o seu conhecimento, a sua bagagem aí, tá certo? Muito bem. 1 Coríntios 2, 12 e 13 nos diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Fechou? Justamente o que eu falei agora mesmo, né? Então, a denominada hermenêutica pós-moderna nega que existe um sentido absoluto para a verdade bíblica e, portanto, busca rever e resignificar a verdade revelada na palavra de Deus. Nesse debate,
A hermenêutica, na perspectiva pentecostal, também foi acusada de promover interpretações exclusivamente baseadas nas experiências do leitor. Diante disso, a Assembleia de Deus no Brasil se manifestaram nos seguintes termos. E aí a gente traz esse texto aqui. Esse é um ponto do livro, tá? Muita coisa do que eu falei foi do livro de apoio. E aí então a Assembleia de Deus manifestaram nos seguintes termos: é preciso estabelecer com firmeza com o que não comungam os pentecostais clássicos em termos de técnicas de interpretação. Isto é imperativo, especialmente diante de métodos hermenêuticos pós-modernos, focados no leitor e não no autor e no texto, e que emprestam à experiência um lugar que a ela não cabe no processo interpretativo. Isso não é hermenêutica pentecostal. Então nós falamos todos esses pontos já em toda a lição, decorrer da lição, tá certo? Muito bem, uma lição muito interessante essa, viu? Quando você lê ali o ponto como ler a escritura, né? Talvez cause até assim um sentimento, mas é só ler. Não, não é isso não. Tem muita coisa aí, né? A gente já viu. Conclusão então, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação está acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Mais uma vez fica meu pedido aqui, então, no final, de que se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? É uma honra, uma alegria poder você estar por aqui. E também deixe o like nesse vídeo, comente aí se você gostou, quiser apontar qualquer ponto da lição, por favor, seu comentário é muito valioso aqui nesse vídeo para o canal, sabendo que tudo que a gente faz, né, inscrevendo, curtindo, deixando comentário, ativando o sininho, tudo isso é muito relevante para o canal, tá certo? Você fazendo isso, você já abençoa o canal. Por quê? O canal, né? Porque justamente o YouTube vai recomendar esse vídeo e os outros vídeos a mais pessoas, e isso contribui para o crescimento desse canal. Então, se você gosta aí do trabalho que eu tenho feito, e a cada dia eu tenho tentado melhorar aí da melhor maneira, né? Dá esse voto de confiança, tá bom? Tiago aqui. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, e eu espero que o Senhor realmente, que não fique só como uma palavra de despedida aqui, que Deus te abençoe, mas que realmente o Senhor possa te abençoar, te assistir e atender às suas necessidades, tá bom? Então, que Deus abençoe. Até a próxima aula.